Sabe aquela ideia de controlar as coisas com a mente? Por muito tempo isso parecia coisa de filme, de ficção científica, uma fantasia, né? Pois é, só que essa fantasia, bem devagarinho, tá virando a nossa realidade. Mas vamos direto ao ponto. Será que dá mesmo para controlar alguma coisa só com a força do pensamento? Essa é a grande pergunta que a gente vai investigar hoje. E a resposta para essa pergunta, que durante séculos foi um não bem claro, bom, ela tá começando a mudar. E tá mudando para valer. Certo, então como é que isso funciona afinal? Para entender essa conexão, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como os nossos pensamentos viram ações. E olha, a ideia por trás de tudo isso é na verdade bem mais simples do que parece. O ponto central é esse aqui. O nosso cérebro fala uma língua própria, e essa língua é a eletricidade. Cada pensamento, cada movimento que a gente imagina, cada decisão, tudo isso nada mais é do que um monte de sinaizinhos elétricos passando de um neurônio para o outro. É a linguagem básica do nosso cérebro. E o que a tecnologia faz? Ela funciona como um tradutor dessa língua. O processo tem 3 etapas básicas. Primeiro, um pensamento cria um padrão elétrico bem específico. Depois, sensores, que podem ser implantados ou só colocados perto do cérebro, capturam e entendem o que esse padrão quer dizer. E por fim, esse sinal é transformado num comando que uma máquina consegue obedecer. É isso, do pensamento direto para a ação. E olha, isso aqui não é só teoria não, não é papo de futuro. Essa tecnologia já está sendo usada hoje para mudar a vida de muita gente. Vamos ver como isso que a gente acabou de falar já existe no mundo real. Hoje em dia, pessoas que perderam a capacidade de se mover já conseguem fazer coisas incríveis. Elas conseguem usar computadores, mover o cursor do mouse na tela, escrever textos, e-mails e até interagir com as coisas ao redor. E o mais impressionante de tudo é que isso acontece sem mexer um músculo sequer. É a mais pura prova de que o pensamento pode sim virar uma ação concreta no mundo, seja ele digital ou físico. Mas, como a gente podia imaginar, isso é só o começo. É só a pontinha do iceberg. Empresas como a Neuralink, por exemplo, não estão interessadas só em ler os sinais do cérebro. A ambição deles vai muito além. E é aqui que a gente vê um salto gigantesco. Hoje, a tecnologia consegue ler o cérebro para dar comandos, mas o futuro que está sendo desenhado é o de uma tecnologia que também consegue escrever no cérebro. Ou seja, não é mais uma via de mão única, de dentro para fora. A ideia é criar uma via de mão dupla. Uma conexão dessas, de mão dupla, abre um leque de possibilidades que beira o inacreditável. A gente está falando de uma comunicação direta, fluida, entre um cérebro e uma máquina. E quem sabe, num futuro que talvez nem esteja tão longe, até uma comunicação direta de pensamentos entre duas pessoas. É claro que, com um poder tão grande, surgem perguntas igualmente profundas. E é agora que a gente entra na parte mais complicada dessa história, onde a nossa humanidade esbarra nos limites da tecnologia. A primeira questão é a mais aberta de todas. Pensa bem, se o cérebro, que é o centro de tudo que a gente é, pode ser acessado por uma máquina, até onde isso pode ir? Qual é o limite? E isso já leva a gente para uma preocupação bem mais prática. Nas mãos de quem vai estar o controle dessa tecnologia? De empresas? De governos? Quem é que vai ter as chaves de acesso à mente humana? E por consequência, quem é que vai definir as regras do jogo? Quem vai desenhar aquela linha no chão e dizer, daqui não pode passar? Essa questão dos limites talvez seja a mais urgente de todas. Porque no fim das contas, o cérebro não é só um órgão. Não é um computador de carne e osso. É lá que estão as nossas memórias, nossos medos, nossos sonhos. O cérebro é, em essência, quem a gente é. Ao mesmo tempo em que essa tecnologia tem um potencial imenso para ajudar as pessoas, ela força a gente a encarar de frente algumas questões fundamentais sobre privacidade, sobre controle e, em última análise, sobre a nossa própria liberdade. A verdade é que a gente está entrando num território completamente novo. Um lugar onde aquela linha que sempre foi tão clara, separando o ser humano da máquina, está ficando cada vez mais borrada, quase sumindo. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a discussão não é mais sobre se um dia isso vai acontecer. Já está acontecendo. O processo já começou. Isso tudo nos deixa com a pergunta final, aquela que realmente importa para o nosso futuro. A pergunta não é mais se, e sim, até onde isso pode ir. E mais importante, até onde a gente deve deixar que isso vá.